noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma análise de mercado para o nosso querido grupo de operações do WhatsApp. Pessoal, tive um problema hoje aí com o Profite, uns 10 minutos antes do mercado abrir, estávamos acompanhando lá com o nosso grupo de operações, né? E o meu Profite simplesmente não estava disponível com os meus estudos e as minhas análises para que eu pudesse operar. Então, na parte da manhã eu não consegui fazer nada e na parte da tarde eu preferi ficar só acompanhando o mercado e eu terminei o dia zerado porque eu simplesmente não fiz nenhuma operação, ok? Pessoal, nós já estamos falando há algum tempo sobre essa região de eficiência, né, de equilíbrio do preço, mais conhecido por vocês como região de lateralização. E eu conheço por uma região de equilíbrio, né, onde não está nem nas mãos dos vendedores, nem dos compradores. O preço está totalmente equilibrado, está eficiente, né? Entre essa região dos 172 mil até a região dos 177 mil, é uma lateralizaçãozinha aí de 5 mil pontos, né? E eu já havia previsto, e vocês lembram disso, né? Eu já havia previsto essa lateralização antes sequer dela pensar em acontecer. Ia ficar segurando dentro dessa região e teríamos aí um ping-pong, né? Usei essa expressão ainda. Exatamente o que aconteceu, já bateu fundo 3 vezes, já bateu topo 3 vezes, hoje inclusive testou, já começou, né? Já abriu o pregão na região de 172 mil e testou a região 2 vezes, né? Ok? E agora temos aí um BO daqueles pelo seguinte: caso esse índice ele abra muito em cima da região de fechamento, aqui próximo da região de 172.500, nós podemos ter aí uma compra, tá? Entre os 172 e 172 mil, nós podemos ter uma compra já na abertura, para vir buscar essa região de topo aqui, né, do 174 mil aproximadamente. Só que nós temos o BO seguinte: se porventura ele não abrir nem com um gap forte para cima, e principalmente, né, se ele não abrir nem com um gap forte para baixo, aí sim nós temos então essa possível compra aí na região de 172 mil até os 172.500, porém também ele pode vir simplesmente romper a região dos 172 mil, vou mudar um pouquinho aqui, e vir buscar liquidez dentro dessa região dos 171 mil até os 171.500 para voltar para dentro da região, né? Só que ainda assim, toda essa região aqui dos 170 mil até os 172 mil é uma região de vasta liquidez. Tem uma piscina de liquidez aqui. Então a possibilidade, quando romper, é que ele vinha só capturar a liquidez até a região dos 171, 171.250 aproximadamente, voltar para dentro da região e em outro momento vir buscar a liquidez, o restante de liquidez, né, mitigar o restante da liquidez aqui na região de 170 mil, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer para amanhã, né? Eu acabo marcando muitas regiões porque eu prefiro ter elas todas disponíveis. E aí, dependendo de como o preço chegar na região, eu vou saber o que fazer. Os nossos stops lá no nosso grupo, ele é um stop muito curto, de apenas 200 pontos, e nós trabalhamos aí com o stop mais curto do mercado, ok? E apesar desse stop nosso ser um stop muito curto, o pessoal do grupo podem comprovar isso, né? Muitas operações nossas, elas não chegam a andar nem 50 pontos contra, ok? Então esses 200 pontos nossos de stop, eles dão e sobram, né? E outra coisa, tá? Nós não utilizamos mais que 200 pontos de stop e também nós não fazemos preço médio. Se a operação vir contra, nós simplesmente estopamos sem dó nem piedade, ok? E aí aguardamos por uma outra oportunidade, o mercado dá oportunidade todos os dias, né?
É só aguardar, ter paciência para esperar até chegar nas nossas regiões validadas, ok? Então nós temos aí outras regiões aqui para baixo também, né, de 170 a 250, que eu havia falado agora há pouco. Mais abaixo, a região dos 169, 250, 500 também como região de possível compras, né? E, e essa dos 168 e 500, 750 também é uma possível região de defesa. E ao rompimento da região dos 172 mil, a tendência é que venha buscar aqui na região dos 168 mil, onde os vendedores têm um alvo intermediário, tá? Na realidade, esse 168 mil também pode ser rompido, tá? Essa é apenas uma região ainda intermediária. Mas, por enquanto, como o índice está muito numa região de lateralização com possível tendência de alta, então não vamos ficar fazendo uma leitura de fundos aí muito longos, né, muito extensos, porque realmente está mais dentro dessa lateralização. Inclusive, falando nisso, né, dessa região um pouco mais macro, né, dos 172 mil até esses 180 mil, o índice ele está aí praticamente na região de 10 mil pontos na realidade, né? Ele está ainda totalmente vendedor, tá? Por mais que ele esteja subindo até a região dos 180 mil, ele ainda estará nas mãos dos vendedores, ok? Enquanto ele não romper a região dos 180 mil para confirmar sua alta, não adianta, mas ele está subindo. Não, ele continua nas mãos dos vendedores. Toda essa região abaixo dos 180 mil é apenas uma região de indução e manipulação, por mais que esteja subindo, ok? Agora, após o rompimento da região dos 180 mil, aí sim ele estará de fato nas mãos dos compradores. Inclusive, ao rompimento dessa região, a tendência é de aceleração de preço, ok? Buscando topos cada vez mais altos. Por outro lado, nós temos aqui essa região dos 178 mil, que é o primeiro ponto realmente importante que precisa ser rompido para começar a se tornar comprador. Aqui a coisa já entra no nível um pouco mais intermediário, né? Que os compradores começarão de fato a dominar, mas só assumirão o seu papel de compradores mesmo após os 180 mil. E nós temos aí a região dos 177 e 500 ao 178,250, uma possível região de defesa. Depois temos lá em cima, né, dos 178,750 aos 179 mil, e a própria lá em cima, né, dos 180 mil, 180,250, como a última defesa importante dos vendedores. E a partir daí, meu amigo, um abraço. Esse mercado vai voltar para os 200 mil. Vamos ver, né? Estou brincando aqui, vamos ver o que vai rolar aí, né? Nós temos muita liquidez acima dessa região dos 177 mil. Então, uma grande probabilidade é que essa região dos 177,750, quando romper aqui os 177 mil, né? Essa região dos 750 pode ser aí talvez só uma captura de liquidez para voltar para dentro da região, ok? Pessoal, no momento é só o que temos aí de análises para amanhã, mas se você se identifica com o nosso sistema operacional, com as nossas análises, você está convidado para fazer parte do nosso grupo de operações. Você será muito bem-vindo, ok? Por gentileza, deem um like, comentem, para dar uma força aí para o nosso canal, né? Esse projeto ainda é um projeto muito novo, tem aproximadamente 3 meses e temos muito espaço aí para crescermos ainda, ok? Muito obrigado então e até amanhã. Boa noite.